Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estar conosco nesta caminhada tão linda pelas páginas das Escrituras. Isto mesmo, vendo como Deus age na história, como Deus faz tudo de maneira tão linda, com propósito. Assim como Ele tem propósito para nós hoje. E no programa de hoje conversaremos sobre a aliança entre Deus e Abraão. Por que Deus fez uma aliança com Abraão? Que tipo de aliança era esta? O que isto significa para o mundo hoje? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor. Deus quer falar com você. O programa Os Gideões está começando. Então, é maravilhoso quando nós podemos tomar a palavra de Deus em nossas mãos, ter este privilégio tão grande de ter a história da humanidade escrita em um livro. Passado, o presente e o futuro. Só a Bíblia tem a história da humanidade de maneira confiável, de maneira até mesmo cientificamente provada. Podemos ver então na história de Abraão, como nasce a nação de Israel, mas nós vamos ver algo muito especial hoje, esta aliança entre Deus e Abraão e o significado desta aliança. Sabemos que Deus, o nosso Deus, é um Deus de alianças e Ele quer ter uma aliança com você. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Respondeu o Senhor e disse mais a Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Bem, Abraão sabia que para ele ser usado por Deus, ele sabia que Deus o chamou para dele fazer uma grande nação. Ele precisava de descendentes, ele precisava de um filho. Mas ele disse: Senhor, eu ainda não tenho filhos. Como vai ser isso? Como o Senhor quer me abençoar? Como eu terei descendência se não tenho filhos com minha esposa? Mas tenho um servo a quem eu amo, em quem confio, que nasceu aqui comigo, o Damasceno Eliezer. Ele será o herdeiro. Mas olha o que Deus respondeu a Abraão. No capítulo 15, verso 4 ao 6, nós lemos: A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isto lhe foi imputado para a justiça. Que coisa mais linda, que aliança é esta, que Deus exageradamente maravilhoso e extraordinário é este Deus de Abraão, é o nosso Deus. Deus faz a promessa para Abraão, ele diz: Olha, eu vou te dar um filho de você, nascido de você. Ele era fiel à sua esposa. Abraão e Sara eram muito felizes, caminhavam juntos, um lar bem equilibrado, mas Sara ou Sarai era estéril. Deus então diz para Abraão que ele vai
dar descendência. Sabe, Deus sempre nos anuncia as coisas no mundo espiritual, primeiro em palavras. Primeiro Deus disse, haja luz, e houve luz. Primeiro Deus disse, haja separação entre as águas, acima do firmamento, abaixo do firmamento. Houve a separação, a expansão acima Ele chamou os céus, e abaixo terra, mares. Sempre a palavra primeiro. Deus disse, haja, e houve. O Senhor nos diz lá em João, no capítulo 1, a respeito de Jesus, o Messias, no princípio era o Verbo. Verbo é a palavra em ação. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Primeiro a palavra antes da criação. Primeiro a palavra. Deus nos promete. Na minha vida mesmo, Deus já me falou coisas que vieram a se cumprir 9 anos depois que Ele me falou. Veio se cumprir 20 anos depois que Ele trouxe aquela promessa. Mas Ele cumpre, porque o tempo de Deus é o tempo certo, não é como nós achamos. Às vezes pensamos que está demorando, mas Deus tem tudo certo dentro do seu cronograma, dentro do seu propósito. E então o Senhor fala com Abrão e diz, olha, vem cá, Abrão, sai aqui do lado de fora da sua tenda, olha para os céus. Bem, hoje, aqui na cidade grande, a gente olha para os céus, o céu estrelado, a gente pode ver pouquíssimas estrelas, porque a luz da cidade ofusca a beleza da luz do céu, das estrelas, numa noite limpa, uma noite sem nuvens. Mas existem certos lugares aqui bem privilegiados na Terra, onde nós temos os grandes telescópios instalados para examinar, para fazer, para estudar o universo. E quantas estrelas existem? Uma galáxia tem milhões, bilhões, trilhões de estrelas numa galáxia. Sabe quantas galáxias existem? Não são 2, nem 3, nem 100. São milhões, bilhões de galáxias. Por isso Deus fala com Abraão, olha para os céus. Ele contemplava a olho nu o céu coalhadinho de estrelas, não dava para contar. E se fossem contar 5 mil, 10 mil, 100 mil, mas não é só o que os olhos podiam ver. São bilhões e trilhões e Deus ainda diz, quantas estrelas, se é que podes. Hoje, Deus continua dizendo para os cientistas, para os astrônomos, quantas estrelas, se é que podes. Ninguém sabe o número das estrelas. E o mais maravilhoso é que em Isaías capítulo 40, a Bíblia nos diz que Deus sabe o número delas e Deus deu nome a cada uma delas. E Deus as chama pelos seus nomes. Puxa vida, Deus sabe quantas estrelas existem, tem estrelas infinitamente, podemos dizer assim, tremendamente grandes. Dentro do nosso Sol, que é uma estrela, cabem 360 terras. Mas tem estrela que cabem 1000 sóis dentro dela. Já imaginou o tamanho dessa estrela? Antares e outras estrelas. E Deus conhece, chama pelos seus nomes, cada uma delas, e Ele diz, nenhuma venha faltar. Ele faz chamada. Que coisa tão maravilhosa! Este Deus, o Criador dos céus e da terra, o Deus do infinito, o Deus da maravilha, o Senhor onisciente, disse para Abraão, a sua descendência será assim, numerosa, não vai ser computada, não será... Se você puder contar, olha as estrelas. É muito lindo que na palavra de Deus nos diz, Paulo nos diz na carta aos Gálatas, no capítulo 4, que nós somos filhos de Abraão pela fé. E Daniel, no capítulo 9, diz que todos os que conduzirem muitos à justiça
serão como as estrelas. Brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Abraão, além de gerar a nação de Israel, além de gerar as nações árabes que aí estão ao redor de Israel, ainda tem os filhos que Jesus gerou para o Pai, filhos de Abraão pela fé. Por isso diz aqui que Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Tornar-se filho de Deus, fazer parte desta família tão grande, é pela fé. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você sabe o tamanho do nosso Deus? Ele nos ouve. Vamos falar com Ele agora? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Sei que sou tão pequeno, Tu és tão grande. Sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que criastes os céus e a terra e tens todo o poder e domínio sobre todas as obras das Tuas mãos. Senhor, Tu me conheces e sabes como eu preciso de Ti. Nesta hora, Te entrego a minha vida, Te entrego o meu coração, Te entrego os meus sonhos, Te entrego o meu futuro, Te entrego minhas dificuldades, meus problemas. Coloco em Tuas mãos. Dá-me a Tua bênção, como deste a Abraão. Dá-me a Tua promessa, como deste ao Teu filho. Eis-me aqui, sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Deus quer que nós apenas confiemos nele. E nós cremos em Deus pela fé. E como Abraão, isto nos é imputado para justiça. Deus te abençoe grandemente. Leia sempre a Bíblia, ore sempre, cresça espiritualmente. E te espero no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Enquanto isso, conheça o nosso ministério Gideões 24 horas diante do Senhor. Acesse o nosso site e seja também um Gideão da oração ou da adoração. Deus te abençoe.